Então, pessoal, a gente está quase chegando ao fim do curso, né? Ao fim da disciplina. Nós conversamos sobre as técnicas de caracterização, então nós focamos em duas técnicas espectroscópicas e nas técnicas microscópicas. Falta ainda, pessoal, a gente conversar sobre as técnicas térmicas. O que são as técnicas térmicas? São técnicas utilizadas para caracterização da matéria em relação à temperatura. Elas são técnicas muito comuns utilizadas na caracterização de material, que é para verificar o quê? Para verificar o comportamento daquele material frente à temperatura. Então, uma das técnicas é a termogravimetria. Então, a gente vai acompanhar o comportamento térmico da matéria em função da temperatura. Então, a gente faz um aumento gradativo de temperatura e vê se ela vai perdendo ou ganhando massa. Na verdade, ela é uma balança, opa, ela é uma balança ligada a um termostato que controla a temperatura, e aí ele faz um gráfico. À medida com que vai aumentando a temperatura, a gente vai acompanhando a variação de massa. Tem uma outra técnica que chama DSC, que é a calorimetria exploratória diferencial, que também é uma técnica muito comum e ela é a mesma coisa. A gente acompanha uma propriedade da matéria à medida com que a gente tem um aumento ou a diminuição da temperatura. Só que no caso do DSC, ele vai medir o tipo de fenômeno térmico que está ocorrendo. Então, à medida com que eu tenho a variação de temperatura, pode acontecer de um fenômeno exotérmico com o meu material ou um fenômeno endotérmico, que normalmente a gente faz junto com a TG. E aí eu tenho uma outra técnica que chama DMA, que ela vai medir a variação de propriedades mecânicas da matéria em função da temperatura. Então, pessoal, a aula de hoje seria sobre TG, que eu até coloquei TG e o DSC e o DMA, que são técnicas comuns para análise de materiais, né? Então, não sei se a Daiane e a Laíra, elas estão fazendo análise térmica dos materiais dela com a professora Ângela, mas a professora Jaqueline tem projetos que envolvem análise térmica, que normalmente a gente utiliza em colaboração com o Laboratório de Materiais da Unesp, né? Então, pessoal, é uma técnica super bacana e que ela dá informações térmicas do seu material. O problema, pessoal, é que eu tenho essa aula pronta. E aí o que aconteceu é que eu não acho essa minha aula nos meus arquivos. Eu não sei o que aconteceu. E aí, como eu só vi isso agora no final da tarde, eu não tive tempo hábil de preparar a aula novamente. E eu não quero ficar apresentando um artigo aqui para vocês. Então, a gente vai inverter. Vou falar com vocês hoje, pessoal, sobre nanotecnologia, que seria as nossas últimas aulas. E aí, na próxima aula, eu tenho um tempo hábil e aí eu preparo a aula, né? Pelo menos os esquemas dessas duas técnicas para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Eu até pensei, porque tem dois artigos que eu coloquei lá no Aprender, que é sobre TG e DSC, que inclusive é de um professor da USP de São Carlos, que é super meu amigo, né? Ele é um dos pioneiros, na verdade, ele é da segunda geração, vamos dizer assim, dos pioneiros em análise térmica aqui no Brasil, né? Então já foi presidente da Associação de Análise Térmica, já já orienta, né, muitos trabalhos na área de análise térmica, né? Então os dois artigos são muito bacanas e tive a oportunidade de trabalhar com ele no meu mestrado. E é uma pessoa muito legal, né? Mas não tem sentido eu ficar abrindo e apresentando artigo aqui para vocês, né? Então, vou ficar devendo essa aula e aí na próxima aula eu trago a aula pronta para vocês, certo? Mas é uma técnica muito simples e que ela traz informações muito importantes. Aí você fala assim, mas para que eu preciso fazer uma análise térmica de qualquer composto, seja um material ou alguma solução? Um exemplo que eu gosto sempre de citar com relação à análise térmica, pessoal,
Existe uma conhecida minha do mestrado, ela desenvolveu a dissertação de mestrado dela com estudo de adoçantes. Então, análise térmica de adoçantes artificiais. Aí você fala assim, não, mas para que eu preciso estudar, fazer um estudo térmico de adoçante? Onde que a gente usa adoçante, pessoal? Suco, café, chá. Suco, café, chá. Vamos pensar no suco e no chá, no café e no chá, pessoal? Qual que é a temperatura de um café e de um chá? Geralmente é o ponto de ebulição da água, né? Normalmente o ponto de ebulição da água. Claro que a gente não toma o chá nessa temperatura, mas a gente ferve a água, vamos dizer assim, faz a preparação e na sequência você adiciona o açúcar ou o adoçante. Por que eu preciso fazer uma análise térmica do adoçante, pessoal? Porque vai saber se aquele adoçante ele é estável numa temperatura de 90 a 100 graus. Quem me garante que é? Então, a gente precisa fazer um estudo térmico, porque pode acontecer daquela substância que a gente adiciona do café, ela não seja estável termicamente. E aí, a 90 graus, ela gera uma outra substância, que não é adoçante. E que, de repente, essa substância pode gerar a formação de um radical, de uma substância cancerígena, né? Então, é feito um estudo térmico do adoçante para verificar qual é o comportamento térmico à medida com que a gente tem um aumento de temperatura. Então, isso para medicamentos, né? Então, quando a gente lê lá que conservar aquele medicamento, que é o mais comum da gente ver, é conservar esse medicamento em temperaturas entre tal e tal temperatura. Por quê? Porque possivelmente eles fizeram uma análise térmica daquele medicamento e viu, de repente, que acima de 40 graus, 50 graus, aquele material sofre um processo de decomposição. E lembra que quando algo sofre um processo de decomposição, ele gera uma outra substância que tem funções possivelmente diferentes daquela que ele tinha inicialmente, né? Então pode parecer meio bobo o comportamento térmico, mas ele não é. A questão dos polímeros, né? Para a gente ver que à medida com que aumenta a temperatura, se a gente tem uma alteração vítrea na estrutura cristalina dele, ou se ele gera uma nova substância, ou se ele sofre uma decomposição. E se ele sofre uma decomposição, ele também gera uma nova substância, que consequentemente vai ter propriedades físicas e químicas e mecânicas diferentes do que ele tinha inicialmente, né? Então, dependendo do tipo de utilidade que vai ter a utilização desses materiais, é importante a gente saber o comportamento térmico dele, certo? Natan, eu já procurei, eu já digitei, eu tenho um backup num HD externo, eu também não achei, então desapareceu. Achei que estava no Aprender também, porque fica com arquivo escondido. Não sei, pessoal. Mas aí, para a próxima aula, eu preparo, porque acho que vale a pena vocês conhecerem essa técnica. Se tem alguém aqui que vai trabalhar na área de materiais, com certeza vai trabalhar com as análises térmicas, certo? Então, pessoal, hoje a gente fala de nanotecnologia, que também é uma área muito importante é uma área muito importante nas ciências dos materiais. Então, hoje a gente ouve nanotecnologia para tudo, né? Desde um comercial de shampoo até um comercial de um produto de tratamento de pele, né? Até em medicamentos que são nano deliveries, né? Que são substâncias que funcionam como carregadores de substâncias, né? Na verdade, são compostos que funcionam, vamos dizer assim, como carregadores de substâncias para dentro das células, né? E aí, quando a gente fala em nanotecnologia, tecnologia, pessoal, qual que é o significado disso? O que é nano e o que é tecnologia? Nano Pode seria até uma me. coisa muito pequena, né? Nano é algo pequeno. Quanto pequeno, Natan?
A escala de 10 a menos 9, seria isso? Isso que é a escala nanométrica. Então, o nano, pessoal, ele não surge à toa. O nano, ele vem porque nós trabalharemos numa escala nanométrica, que é a escala de 10 a menos 9 metros. E tecnologia, pessoal? Que a gente ouve tanto, né? Sociedade tecnológica, química tecnológica. Que é a palavra, o que significa a palavra tecnologia? É que eu saiba, tipo, é utilizado muito a tecnologia nano em processadores de computador. Sim, então isso é uma aplicação. Mas a gente viu que a palavra nano significa algo numa escala nanométrica, então algo muito pequeno. Mas e a palavra tecnologia? O que ela significa? O que significa a palavra tecnologia? Ah, Patrícia, seria um modo de modernização para fins de aplicação, como no meio ambiente, em alimentos, no setor da indústria, igual o meu TCC. Isso. Mas o que você faz ali no seu TCC, Daia? A gente trata a vinhaça, que ela é descartada, é um subproduto da cana-de-açúcar. A gente trata a vinhaça com nanopartícula de prata para que ela possa ser aplicada em um composto cimentício, para um fim de um ambiente, né, que não seja descartado de forma diretamente no meio ambiente. Então, o que você fez com a sua vinhaça? Eu tratei ela. Então, esse tratar significa que você transformou ela? Sim, Então, na verdade, você fez uma transformação da vinhaça num, num cimento, né? Isso, né? sim. A Então, gente mediu a quantidade antimicrobiana que existe na vinhaça e tratou ela. isso. Então, fez uma transformação. Então, pessoal, quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando em transformação. E que serve para tudo. Quando a gente fala na indústria química, é uma indústria tecnológica, a gente está falando em transformação. Quando a gente fala de tecnologia da informação, a gente está utilizando recursos para trazer comunicação, né? Transformações para trazer a comunicação, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas definições e aí a gente vai conversando sobre isso. Então, deixa eu só ver onde está. Todo mundo enxerga, pessoal? Já, sim, Apareceu? apareceu agora. Bom, então a gente vai tratar de definições, aplicação e caracterização, né, pessoal? Que não tem nanomaterial, biomaterial, que a gente não tenha que fazer uma caracterização. Então, pessoal, quando a gente fala em tecnologia, que é uma palavra muito comum aí no nosso dia a dia, muitas vezes a definição dela nos falta, né? Então, quando a gente fala em tecnologia, nós estamos falando o quê? No desenvolvimento e na produção de novos materiais. Consequentemente, passando aí por um processo de transformação. Então, esse desenvolvimento e processo para a geração de um novo material. Então, quando eu falo da extração ou da obtenção do alumínio a partir da bauxita, a gente tem um processo, o desenvolvimento, na verdade, a necessidade do desenvolvimento de um processo para que eu possa extrair a bauxita.
Então, ali eu tinha óxido de alumínio, então o alumínio já estava ali. E aí, a partir de um processo, eu obtive o alumínio metálico. A mesma coisa com o petróleo. Então, o que, que eu faço com o petróleo? A gente sabe que ele é uma mistura de hidrocarbonetos que contém lá compostos carregados, possui compostos carregados não, possui compostos de alta massa molecular, mas também contém compostos de baixa massa molecular, e dele eu posso gerar infinitas substâncias, que vão desde combustível, né, que é o mais comum, até solventes utilizados em esmalte, por exemplo, borracha do pneu do meu carro, produtos para maquiagem, né, a produção de asfalto e até mesmo a produção, pessoal, de alimentos, né, no caso do chiclete, né, que ele é um caso de uma goma, né, de um tipo de cola derivada do petróleo. Ah, mas é possível isso? Pessoal, enche de açúcar, né, e de corante para ele ficar bonitinho, e a gente tem aí a goma de mascar, certo? Então, passou tanto a bauxita como o petróleo, eles passaram por diferentes processos. E aqui eu não vou nem falar para vocês que a bauxita passou por um processo eletroquímico, que o petróleo passou por um processo de destilação fracionada, depois de craqueamento, né, para obter matérias-primas para a geração dessas substâncias. E aí ocorreu o quê, pessoal? Uma evolução tecnológica. Uma evolução do quê? De processos que faz com que a gente tenha um aperfeiçoamento constante até os dias de hoje. Ah, mas o que a gente tem hoje é o último? Não, ela vai estar em constante transformação. E aí, quando a gente vê um equipamento, a gente fala assim, nossa, não é possível que vai evoluir mais. E aí nós somos surpreendidos, porque cada vez mais a gente tem essa evolução tecnológica. Então, uma evolução dos processos de transformação, né? Então, o pessoal gosta, né, de ver esses exemplos. Então, do primeiro aparelho celular, acho que vocês nem tinham nascido quando tinha esse equipamento, esse celular aqui. Alguém chegou a ver, pessoal, ou só em foto? Da minha parte, só em foto, isso daí. Só em foto. Pessoal, o apelido desse aparelho celular, que era um aparelho telefônico, né? Então, era um aparelho telefônico celular, que a gente usava exclusivamente para fazer chamada, né? Para falar mesmo ao telefone, né? O apelido dele, pessoal, era tijolão, né? Por quê? Pelo peso dele e também pelo tamanho. E aí foi evoluindo, né? Depois os aparelhos telefônicos celulares, como esse daqui, né? Que era um startup, se não me engano, que era uma sensação que o negócio abria e fechava, né? E hoje a gente tem os aparelhos que nem são mais chamados de aparelhos celulares, eles são chamados de smartphones, porque o que ele menos faz, pessoal, é chamada telefônica. Alguém usa o seu smartphone para fazer chamada telefônica, pessoal? Alguém faz chamada telefônica pelo seu smartphone? Muito raramente. Mas você faz chamada telefone pelo WhatsApp ou discando o número? Pelo chip mesmo, discando o número. Pela agenda, pelo número normal também, ligando pela operadora, né? Sim, sim, porque daí você está fazendo uma ligação telefônica, porque quando a gente usa o WhatsApp para fazer chamadas, né, pessoal, não é telefone, né? Você está utilizando um outro tipo de aplicativo. A Tainara faz também no trabalho, né? Mas, pessoal, hoje o smartphone ele é muito pouco utilizado para fazer ligações telefônicas. Ele tem muitas outras funções. Na verdade, hoje a gente é até meio dependente, né? Então, quando perde o celular ou acontece alguma coisa com o celular, a gente fica meio manco, né? Por quê? Porque tem tanta informação lá que se acontece alguma coisa com ele, a gente se vê meio perdido. Eu, por exemplo, né? Porque eu não sei de cor nem o telefone do meu marido. Então, se me acontecer alguma coisa e eu perder o celular, não tenho nem para quem ligar.
não posso ligar para minha mãe, que eu sei o número dela, que ela vai ficar desesperada, né? Então, anotei num papel que fica dentro da minha carteira, né? Dos telefones de primeiros socorros, vamos dizer assim, né? Porque é agenda telefônica, é agenda de dia e horários, né? Conta bancária, tudo nesse aparelho, que o que ele menos faz é chamadas telefônicas, certo? E continua evoluindo, né, pessoal? Cada vez mais nos surpreende a evolução desse tipo de equipamento. A tendência é essa mesmo, né? De ter uma capacidade de armazenamento e uma rapidez muito maior, né? E isso desenvolvendo chips, né? Chip e uma tecnologia rápida, né? Dentro desses aparelhos. O outro exemplo também são os automóveis, né, pessoal? Que a tração antes era animal, né? Então as charretes, né? Sem contar, né, o cavalo em si que veio antes, mas depois as charretes que eram a tração animal, depois o carro com o motor, que era um motor a manivela, e hoje a gente tem os super carros, né? No caso esse daqui acho que é um Lamborghini, né? Que tem um motor de 600 cavalos, né? E carros que chegam na casa de 2 milhões, né? Então, é uma evolução e continua evoluindo, né? Os computadores também é um outro exemplo, né? Então, os computadores que ocupavam cômodos inteiros de fios, né? Então, vários filmes mostram as salas de computador que elas ocupavam cômodos enormes, né? Em São Carlos tem um museu de computação e lá tem uma sala com o primeiro computador que é muito parecido com esse dessa foto aqui, né, que inclusive são mulheres, né, manipulando esses computadores. Depois, os computadores de mesa, que isso daqui já foi, né, na minha época de graduação, então a gente já usava esses computadores. Então, essa caixinha aqui do lado, pessoal, é onde a gente colocava o disquete, que era um disquete quadrado, né? Tinha 15 por 15, né? A capacidade de armazenamento era ridícula, né? E que tinha que colocar um disquete um disquete de processamento do computador e o disquete para a gente salvar, né? Então era um disco, né? Uma bolachinha assim que a gente inseria, né? Dentro do computador. Depois foi evoluindo os disquetes pequenininhos, né? Depois os CDs, os DVDs, os pendrives, né? E agora as nuvens, né? Então a gente, se quiser, não precisa andar mais com nada para armazenar os nossos dados. E aí os computadores, né? Os notebooks, os próprios computadores de mesa, os tablets, né? Então também com uma capacidade de armazenamento e uma capacidade de processamento bastante impactante e ágil, né? E a questão de coisas que não são só tecnológicas, né? Tecnológicas no sentido de eletrônica, né? Mas também de coisas que não dependem só de eletrônica. Então, uma evolução tecnológica, pessoal, quando eu extraio um princípio ativo de uma planta, né? E transformo isso num colírio, né? Então, tem uma planta que chama Pilocarpus jaborandi, que é conhecida como jaborandi, e que, a partir dela, a gente produz um colírio que chama pilocarpina, né? Na verdade, faz a extração da pilocarpina e isso é utilizado como colírio, né? Então, claro que existe uma patente relacionado a esse processo, a essa extração, e hoje a pilocarpina é um colírio muito utilizado mundialmente, né? Então, a gente vê a questão da extração do produto natural diretamente, mas também da síntese desse produto natural. Então, pode ser que a pilocarpina do colírio não seja a pilocarpina extraída da planta, mas foi extraída,
foi caracterizada, definida a sua estrutura, e depois veio a química orgânica para sintetizar aquela substância artificialmente, né? Então, a gente tem o uso da tecnologia aí dos dois lados, né? Da extração e a obtenção do princípio ativo, e o lado de sintetizar esse princípio ativo artificialmente, né? Aqui, pessoal, um exemplo que eu gosto de dar é a área da saúde, né? Então, aqui uma evolução das próteses, né? Utilizadas aí por pessoas, né? Então, a, tem toda nessas próteses tem toda uma parte de física, né, e de materiais envolvidos, né, nessas próteses, porque elas precisam ter uma boa articulação para não prejudicar, aqui no caso, o fêmur, né, uma articulação semelhante ao joelho, para simular mesmo o andar, né, da pessoa que utiliza, e as superpróteses, né, pessoal, que são feitas de aço carbono, que tem sistema de amortecimento, e que tem até atletas que são paralímpicos, vamos dizer assim, mas que eles competem com atletas sem nenhum tipo de deficiência, né? Em função da alta tecnologia envolvida nesse tipo de prótese. E muitas outras, né? Acho que eu já comentei com vocês de um caso de um senhor que fez uma cirurgia de prótese de joelho, e aí a primeira vez que ele colocou a prótese, ele teve um problema de rim e quase ele precisou, acho que ele precisou ser transplantado, né? Porque os medicamentos para evitar rejeição são muito fortes e passa pelo rim. E ele ficou assim 4 meses internado em hospital, né? E aí ficou bem por muito tempo, foi um acidente de moto, né? E aí pôs a prótese, sofreu pra caramba, mas sobreviveu e seguiu a vida. E aí depois, esse acidente, pelo que ele contou, ele tinha uns 20 anos, e aí depois, com uns 45, continuava com a prótese, tudo certo, e aí ele foi pescar e caiu numa pedra. E trouxe problema, precisou refazer a cirurgia. E aí precisou, se não me engano, trocar essa prótese e colocou uma prótese normal, só que também a rejeição, e já era muito tempo de hospital, e aí um médico veio e ofereceu uma outra prótese, que o medicamento, pessoal, ficava na própria prótese. Então, à medida com que o organismo dele produzisse estímulo da necessidade do medicamento, era liberado da própria prótese. Então, ele tinha um efeito local, sem a necessidade de passar pelo rim ou disso ser metabolizado, né? Então, foi uma evolução, né? E aí, por coincidência, era uma época que meu pai estava internado, e aí ficava conversando com o senhor, né? E ele me contando aí dessas evoluções das próteses, da evolução, né? E do conforto que teve, né? De conforto, não sei se pode dizer conforto, mas a melhora na qualidade de vida e na recuperação dele em todo esse processo operatório, né? Aqui, pessoal, as questões do raio-x, né? Então, quem assistiu o filme da Maria Curie, que está passando na Netflix, ela foi uma das idealizadoras das máquinas de raio-x, né? Então, inclusive, levando para a guerra, as máquinas de raio-x, que isso evitou que muitos soldados perdessem, né? Pernas, braços, que eram cortados muitas vezes sem ter a necessidade, né? Eram amputados, né? Esse é o termo. Eram amputados às vezes sem necessidade, né? E aí, é claro, os equipamentos hoje, né? De raio-x, que são automatizados, que são computadorizados, que a partir de controle do próprio software, altera a intensidade, aumenta o campo, né? Então, que também fez com que melhorasse tanto a qualidade das imagens, como também a exposição da pessoa a esse tipo de radiação, né? Então, na verdade, pessoal, dá para a gente ficar a noite inteira aqui falando de evolução tecnológica, que tem como objetivo melhorar a nossa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma.
Não vamos nem comentar aqui sobre as questões ambientais, os impactos ambientais que isso trouxe, né? A questão dos resíduos, a questão do uso excessivo dos recursos naturais para a produção desses novos materiais, mas a gente não pode negar que toda essa evolução tecnológica, ela foi muito benéfica para nós, e nós usufruímos de tudo isso, né? Então, em vez da gente ter na bolsa aí um celular que pesa 1 quilo, 1,5 kg, a gente tem um celular aí, né? Na verdade, não é um celular, é um smartphone de poucas gramas, certo? Então, pessoal, tecnologia, transformação a partir de um processo, né? E aí, quando a gente fala em nano, é uma medida de escala nanométrica, né? Por que é uma medida de escala nanométrica? Na verdade, o nano, pessoal, ele é um prefixo. E que esse prefixo nano, ele equivale a 10 a menos 9 do que eu quiser. Aqui no caso, como a gente está medindo o comprimento, a gente está falando em nanômetro. Mas eu posso ter nanograma, eu posso ter nanolitro, eu posso ter nanosegundos, porque o prefixo nano me indica 10 a menos 9, certo? E aí, com relação a isso, como ele é um prefixo de 10 a menos 9, então, quando eu falo em nanômetro, significa que eu tenho 10 a menos 9 do metro. Quando eu falo em nanolitro, eu tenho 10 a menos 9 do litro. E aí, numa escala, pessoal, de comprimento, né, existem vários gráficos que me mostram a comparação do tamanho de partículas com relação ao metro, né? Então, aqui ele coloca de uma escala de 1 até 1 angstrom, né, que é 10 a menos 10, né? O nano é 10 a menos 9. Então, ele vai colocando na escala e o tamanho, né, dá alguns exemplos dos tamanhos de acordo com o tipo de escala. Então, em 1 metro é o tamanho do ser humano, na ordem de grandeza de centímetros é o tamanho do nosso cérebro, na escala de milímetros, o tamanho de uma mosca, de 0,2 a 0,5 milímetros, ele coloca um ácaro. Na escala de 100 micrômetros, ele coloca um fio de cabelo. Depois, de 5 a 7,5 micrômetros, os glóbulos vermelhos, bactérias, nanopartículas, que a gente chama de nanopartícula numa ordem de grandeza de 1 a 100 nanômetros, e depois os angstroms, né, que entra aí a fita de DNA e a própria dimensão atômica, certo? Então, no caso, quando a gente fala em nanotecnologia, a gente está falando dessa ordem aqui de 10 a menos 9, certo? Aqui uma outra comparação, né? Então, que ele acaba comparando proteínas do leite, do trigo, o tamanho dos lipídios, com essa escala nanométrica. Então, aqui no caso da escala nanométrica, ele fala de parte da gordura, né, que são os triacilgliceróis, ele fala de uma enzima chamada amilose, ele fala da beta-lactoglobulina, né, que é uma proteína também. Então, ele dá alguns exemplos aí de moléculas, vamos dizer assim, presente nas gorduras, né, ou na gordura, no trigo e nas proteínas do leite, certo? Então, quando a gente junta essas duas coisas, a gente vai ter a nanotecnologia. Então, o nano, a gente já viu que é uma ordem de grandeza de 10 a menos 9 metros, a tecnologia, que são processos de transformação. Então, quando a gente fala em nanotecnologia, nós estamos falando do quê? A gente está falando de manipulação da matéria ao nível molecular, que a gente viu que essa escala nanométrica, a gente está no nível, numa ordem de grandeza de moléculas. Então, a gente manipula a matéria em nível molecular, visando a criação de novos materiais. E aí, por que eu crio novos materiais? Porque eu quero ter novos materiais com propriedades e características adequadas para um determinado fim.
Aí você fala assim, mas não poderia ser uma escala normal, né? Uma escala macro ou até mesmo uma escala micro? Por que que tem uma escala nanométrica? Porque, pessoal, alguns materiais na escala nanométrica, ele tem características diferentes. Ele traz propriedades diferentes. Então, por isso que se trabalha com esses novos materiais numa escala nanométrica, certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma colocação, vocês podem ficar à vontade, pode interromper. Alguma colocação, pessoal? Podemos seguir? Bom, então, quando a gente fala na nanotecnologia, ela acaba sendo, pessoal, uma área interdisciplinar, porque envolve as propriedades físicas, as características químicas, a computação e também a ciência de materiais. E aí, uma grande aplicação, pessoal, é a biologia. Então, aí, com isso, a gente vai ter a bionanotecnologia, que é a aplicação da nanotecnologia em sistemas biológicos. Que sistemas biológicos? Qual você quiser, pessoal. Desde carregadores de medicamentos, né, os chamados drug deliveries, até nanopartícula para se infiltrar nas camadas mais profundas da pele, nanopartículas que são utilizadas na agricultura, então que a gente vai ver alguns exemplos até o final da aula. Então, quando a gente fala da nanotecnologia, o que que a gente tem? Que é aprimorar a intervenção humana através do uso do desenvolvimento de ferramentas que permitam o controle sobre os eventos, facilitando a tomada de decisões para a obtenção de uma melhor rastreabilidade, produtibilidade e qualidade. Então, veja, a nanotecnologia, ela proporciona esse aprimoramento na intervenção. E sempre buscando o quê? Uma melhora no caso da rastreabilidade, produtividade e qualidade. Então, essa manipulação átomo a átomo para a produção de novos materiais, até mesmo de máquinas nanométricas, que a gente chama de nanodevices, como nanorobôs e regeneradores de tecido. Então, eu posso ter essa manipulação para permitir que eu tenha os mais diferentes tipos de material, mas sempre lembrando com o objetivo de melhora, seja na produtividade ou na qualidade desse material. Bom, e aí então suas propriedades, quando eu tenho material na escala nanométrica, suas propriedades são modificadas, então por isso que ele tem características diferentes do material quando ele está numa escala macroscópica ou até mesmo microscópica, né? Então, alguns se tornam melhores condutores de eletricidade ou calor, outros ficam mais resistentes, alguns têm melhores propriedades magnéticas e também aos que refletem melhor a luz ou mudam de cor à medida que o tamanho é alterado. Então, por isso, o grande interesse no estudo dos nanomateriais, porque em muitos deles ocorre uma mudança nas propriedades desses materiais. Então, essas mudanças são decorrentes de alterações em efeitos, né, no caso de fricção, de combustão, de eletrostática, das próprias interações de Van der Waals e nos movimentos brownianos, né? Então, a gente vê melhora de propriedade e de qualidade dos materiais em escalas nanométricas. E aí, como que pode estar esses materiais? Eles podem estar na forma de nanopartículas, de nanocristais, de nanotubos, de nanofibras, de nanofios, nanobastões e nanofilmes. Então, todos esses, partícula, cristal, tubo, fibra, fio, bastões e filmes, numa escala nanométrica. Aí você fala assim, mas como que é isso? Simples. Eu posso ter partículas de uma dimensão de 10 angstroms, né? Que é no caso de um nanômetro. Ah, mas por que que eu uso uma partícula tão pequena?
Não sei se vocês já leram em algum lugar, mas hoje, pessoal, se coloca nanopartículas de prata, por exemplo, que ela tem um efeito bactericida, misturado com plástico de embalagem de alimento. Que aí o que que faz? O alimento, ele se degrada, ele apodrece, né, pessoal? Porque eu tenho bactérias ali que vão consumir, sei lá, aquele peito de frango. Se eu tenho o combate dessas bactérias, certamente o peito do frango vai durar muito mais. Então, eu tenho nanopartículas de prata distribuídas no plástico, e esse plástico ele é utilizado para embalagem de alimento. E aí, consequentemente, ele vai ter um efeito bactericida. Quando eu falo de nanofilmes, eu posso ter filmes que têm a espessura de uma única camada, que também é da ordem de 0,1 nanômetros. E aí, para que eu uso o filme? Eu posso utilizar um filme, pessoal, como um sensor. Que esse filme, na presença de alguma substância, ele pode alterar alguma propriedade. E aí, eu medindo essa alteração, eu torno esse nanofilme um sensor, certo? Vocês viram na palestra, em um dos nossos eventos, do Guilherme Dagnani, que ele estuda a eletro... Como é que era? Era a fabricação de eletrofibras, né? Que era um processo eletroquímico, ele criava fibras nanométricas, algumas, não vou lembrar que material que ele usava para isso, mas que, diferente do filme, ele falava que as fibras tinham uma maior área superficial para ser utilizada como sensor. Então, não sei se vocês lembram da palestra dele, então, que ele produzia esses filmes, essas fibras, né, extremamente finas, e que também ele aplicava como sensores. E aí todas as outras formas, né, de materiais. E aí a gente vem para as aplicações, né? Então, pessoal, quando a gente fala dessa nanotecnologia, então ele está utilizando materiais em processos ou até mesmo para a fabricação desses materiais para a geração de novos produtos ou para alguma aplicabilidade mais concreta e mais eficiente, que é sempre esse o objetivo, né? Então, algumas aplicações disso, pessoal, o que a gente tem? Por exemplo, na agricultura. Então, ela gera uma melhora na qualidade associada ao monitoramento e à redução dos danos ambientais. Então, por exemplo, o desenvolvimento de nanopartículas ou nanoencapsulações para liberação controlada de fertilizante e pesticidas em solos e também em fármacos para uso veterinário. Você fala assim, mas como que é isso, né? Então, como que uma nanopartícula ela vai permitir uma liberação controlada? Porque ali, pessoal, ela pode participar também como um sensor. Então, de acordo com essa sensibilidade, vamos dizer assim, dessa nanopartícula, eu vou ter a liberação ou não de um praguicida ou de um fertilizante, e aí isso acaba gerando um controle de liberação dessas substâncias, certo? Bom, então, o que a gente vai ter? No caso do fertilizante, a gente tem uma maior eficiência de absorção e estabilidade na etapa de formulação e transporte, e fácil de manusear e aplicar. Que a gente pode pensar também que na própria estrutura desse fertilizante em partículas nanométricas, vamos dizer assim, a gente promove uma melhor absorção. Porque imagina que essa dimensão dele permita que ele entre em poros menores. Vocês conseguem fazer essa comparação, pessoal? Essa visualização? Consegue? Então, o que a gente vai ter? Uma maior eficiência de absorção, né, e estabilidade na etapa de formulação e transporte, fácil de manusear e aplicar. No caso dos praguicidas,
a eficácia na aplicação para vantagem econômica, redução do impacto ambiental, diminuição da toxidez para o homem durante a sua aplicação e diminuição da carga poluente alimentada ao meio físico. O que a gente tem aqui? Eficiência. E que essa eficiência, pessoal, vai trazer vantagens em tudo, que vai desde uma vantagem econômica, porque eu torno a minha aplicação mais eficiente. Se eu tenho uma aplicação mais eficiente, eu diminuo a quantidade de produto que eu tenho que colocar no ambiente, consequentemente, eu diminuo o impacto ambiental. Essas substâncias apresentam toxicidade, né? Então, se eu diminuo a quantidade que está aplicando, consequentemente, eu diminuo a toxicidez dessas substâncias, seja para quem está aplicando, seja para as próprias plantas e animais que estão ao redor, né? E diminui, então, a quantidade de poluente no meio físico, certo? Então, essas partículas ou nanoencapsuladas ou substâncias nanoencapsuladas, elas acabam trazendo uma eficiência em todo o meu processo. Nos alimentos, né, o desenvolvimento das tecnologias que revertem o conceito de resíduo para o de matéria-prima. Então, por exemplo, a extração de nanofibras vegetais ou nanopartículas de sílica de resíduos da indústria para a produção de nanocompósitos plásticos ou produção de outros produtos de interesse industrial. Então, na verdade, é do resíduo transformar em uma matéria-prima, que é o trabalho da Daiane com a professora Ângela, né? Faz o quê? Na verdade, de um resíduo, passa por processos para a produção de matéria-prima. Outra classe, né? Os lignos celulósicos, né? Que, na verdade, são fibras, né? Que podem ser promissoras para a substituição de material sintético, né? Fibras de sisal já substituem fibras de vidro em algumas aplicações de indústrias, plásticos e metais automobilísticos. E a grande vantagem é que são materiais biodegradáveis. Então, aqui um outro exemplo de alimentos, né? Para redução de perdas quantitativas e qualitativas dos alimentos durante o armazenamento, existe hoje o sistema de embalagem inteligente, né? Que são ativas e inteligentes que mantêm a qualidade do alimento, bem como a condição do ambiente, né? Então, o revestimento comestível ou as embalagens inteligentes que, aplicados diretamente a frutos e hortaliças, prolongam a vida do produto e garantem a qualidade nutricional, que em muitos deles eu tenho algumas substâncias numa escala nanométrica que vão colaborar na conservação desse alimento. Outro exemplo, né, o desenvolvimento de um sistema sensor, que isso daqui é muito legal, pessoal, e que esse estudo das línguas eletrônicas, elas começaram muito lá em São Carlos, né, na Embrapa de São Carlos, que foi o desenvolvimento de sensores. Por que língua, por que nariz, por que olhos eletrônicos? Né, que esses sensores, eles visavam, né, a criar ou ter um controle nanométrico numa área superficial de um sensor, então que poderia ser um filme, poderia ser um filme de nanopartículas, e que daí transformaria um dispositivo em um sensor. E por que língua, nariz e olho? Porque eles poderiam aumentar a capacidade de sensibilidade em até 100 vezes mais que uma língua humana. Porque vocês sabem que a nossa língua, pessoal, a gente sente... eu ia falar que a língua sente o cheiro, né? Claro que não, que a língua a gente sente o gosto, né? Por regiões. Então, na nossa língua tem região que a gente sente, a gente tem papilas, né? Sensíveis ao salgado, ao doce, ao azedo, ao amargo, né? Tanto que algumas vezes, se você não quer sentir o sabor de um determinado alimento, você coloca em determinada região antes de engolir. Então, pessoal, quem tem problema de pressão baixa, por exemplo, que toma sal, coloca o sal onde? Coloca embaixo da língua. Por quê? Porque ele vai se dissolvendo e a gente não sente o gosto salgado,
tem algumas regiões da língua que você não, que é da parte do doce. Então, para não sentir o gosto do doce, você utiliza a outra parte da língua, né? Só que esses nossos sensores naturais, ele tem um limite, né? Então, quando é só você pegar um copo de açúcar, tomar com uma colher de açúcar dissolvido. Depois você coloca menos, coloca menos, coloca menos, até que vai chegar uma hora que você colocou o açúcar, né? Claro, uma quantidade bem pequena, e você não sente o gosto da água. Por quê? Porque não tem açúcar ali? Tem açúcar, mas a sensibilidade das suas papilas gustativas atingiu a concentração limite. Então, a mesma coisa para o salgado, para o doce. Então, isso pensando na língua. Então, é solução, né? Então, que esses sensores, eles têm a capacidade de aumentar em 100 vezes a sensibilidade da língua. A mesma coisa, pessoal, para o nariz, que é um sistema de sensor, mas é um sensor de gases, porque no nariz a gente percebe o odor, né, a partir de gases liberados das substâncias. E no caso dos olhos eletrônicos, é desenvolver sensores para cores, né? Então, nós também sabemos que o nosso olho tem restrições à intensidade de luz e até à quantidade de cor presente numa determinada amostra, né? E esses equipamentos que nada mais são do que espectrofotômetros, né? Que são utilizados em dispositivos que têm a capacidade de aumentar essa sensibilidade muitas vezes. E aí, com isso, pessoal, com nariz eletrônico, com língua eletrônica, com olho eletrônico, tem a capacidade de caracterizar café, suco, leite, vinho, água. E aí, a língua eletrônica é um conjunto de dispositivos para os diferentes tipos de substância. Então, num acessório único, a gente coloca alguns sensores que eles vão ter a capacidade de identificar os diferentes tipos de substância. Aí você falou assim, mas como que desenvolveu esse sensor? Como que é isso? Simples, pessoal. No caso do desenvolvimento da língua eletrônica, como que a gente faz o desenvolvimento do método para salgado, amargo, doce, né? Utilizando soluções de cloreto de sódio, quando eu quero simular uma solução salgada, uma solução de sacarose, quando eu quero simular uma substância doce, o ácido clorídrico, quando eu quero utilizar para uma solução adstringente, e o quinino, né, que é o que tem na água tônica, quando eu quero determinar algo amargo, né? Então, eles desenvolveram e estudaram esses dispositivos utilizando essas soluções, né? Então, é coisa muito simples. E aí, eles fizeram isso para detecção de metais, né? Em água, né? Por isso que é língua, que é tudo em solução, né? Então, aqui no caso, o objetivo era o desenvolvimento de dispositivos para aumentar a sensibilidade de um sensor como a língua, né? Nos mais variados tipos de substâncias, né? Café, suco, leite, vinho e até mesmo na própria água, né? Não sei se vocês enxergam aqui nessa imagem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Né? Então, que aqui eu tenho a solução e aqui cada um desses negocinhos aqui são dispositivos diferentes. Então, poderia identificar diferentes substâncias que estão presentes num vinho, por exemplo. Então, o que a gente tem aí no caso do nariz, né, e da língua eletrônica, né? São dispositivos que combinam filmes de espessuras nanométricas de diferentes materiais depositados sobre eletrodos interdigitados, né, que são sensores que, na verdade, vão responder por meio de medidas elétricas e depois de um tratamento estatístico,
né? Então, eu tenho um eletrodo interdigitado. Aí você falou assim, mas o eletrodo interdigitado, ele já não funcionaria como sensor? Sim, mas quando eu deposito sobre a superfície desse eletrodo um filme, por exemplo, um filme ultra fino, a gente aumenta ainda a sensibilidade dele, tem a capacidade de aumentar a sensibilidade dele. Então, eu tenho uma transferência de uma monocamada, por exemplo, tenho a produção do sensor, e aí esse sensor, então, ele é colocado no meio líquido, onde eu quero fazer a minha análise. E aí, depois, o que vai acontecer? Como que é um sensor? O sensor é que ele vai promover alguma mudança no meu filme. Vai gerar alguma resposta, né? Que essa resposta é a mudança. Então, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma modificação, vamos dizer assim, ele gera uma modificação, e aí o meu sistema lê essa modificação. No caso do nariz e da língua eletrônica, esses eletrodos, eles sofriam uma alteração na impedância, na condução de eletricidade, então tinha um trabalho, né, uma mudança nesse sinal elétrico, vamos dizer assim. E aí, depois, com todo o processamento de dados, se criava, então, análises estatísticas e separação, né, identificando aí pela estatística regiões de concentrações diferentes, formando que realmente conseguia classificar ou identificar e quantificar substâncias presentes. Então, olha, um esqueminha muito simples, mas extremamente eficiente. E aí, pessoal, a gente tem detecção, né, e monitoramento, por exemplo, de contaminação por metais pesados, ácidos úmicos, herbicidas, pesticidas em rios e mananciais, e também no saneamento básico, né, controlando a qualidade de água nas estações de tratamento. E aí, pessoal, esses sensores, essas detecções, elas estão muito presentes no nosso dia a dia. Não sei se alguém aqui tem o hábito de doar sangue. Então, eu dou sangue regularmente, e aqui no Hemocentro tem todo um procedimento, né? Então, você chega, faz a entrevista, e uma dessas etapas, né, passa por um monte de coisa, e uma das etapas é medir sua temperatura, sua pressão, medir a quantidade de ferro e medir peso e altura. E aí, o medir o ferro, pessoal, ela fura o dedo, coleta o sangue num tubo capilar, coloca dentro de uma centrífuga, aquilo lá centrifuga, e de acordo com a cor, ela faz uma comparação numa escala colorimétrica. Então, de acordo com o que está seu sangue, ela pega e coloca o tubinho lá na escala, e aonde dá a cor igual é o seu teor de sangue ou de uma proteína lá. Beleza, né? E aí eu, com o meu olhar de meio ambiente, vou lá, aí a mulher tá de luva, aí tem a agulhinha, que é um pérfure cortante que ela fura seu dedo, descarta. Aí tem o algodão que ela passou no seu dedo para desinfetar, que ela descarta. Aí depois tem o tubinho capilar que ela encheu de sangue, que ela descarta, que também é um tipo de resíduo perigoso. E faz o furinho e coleta. Então, gerou um monte de coisa. E aí, há um ano atrás, eu fui e ela estava em teste de como é que ela chamou? De um equipamento que já media o ferro, media a temperatura, não, media a sua pressão, né? Eu sei que todos aqueles parâmetros que ela media, a gente media só colocando o dedo dentro daquele aparelhinho, que era tipo um dedal, não sei se vocês conhecem. Então, ele era tipo, parecia, pessoal, do tamanho de um apontador de lápis. Então, a gente coloca, né, o dedo dentro desse apontador, ela fecha e deixa ali por uns 30 segundos. E ali já sai tudo, né? Então, ela altera o botão, mexe as escalas
E aí, de acordo com a escala que ela está medindo, já te dá um resultado. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, moça, não acredito nisso. Ela, não, você pode ficar tranquila que não vai fazer nada. Eu falei, não, é que eu estou impressionada com esse equipamento. Ela falou assim, ó, a gente está em fase de aferição dele, mas ele é ótimo. Por quê, pessoal? Porque ele não gera resíduo, né? Não tem o desconforto de furar o dedo da pessoa. Então eu falei, gente, eu falei, moça, mas isso daí é um sensor. Ela falou assim, é um sensor. E aí eu fiquei lá boba, né, com o dispositivo que tinha a capacidade de medir todos aqueles parâmetros necessários para verificar a possibilidade de eu doar sangue ou não, né, porque ainda não era uma certeza, sem gerar nenhum resíduo, um equipamento super pequeno, pelo jeito custo baixo, né? Porque ela disse que estava sendo inserido em todos os hemocentros, e eu fiquei ali chocada com o equipamento, que nada mais era do que um sensor pequeno, né? E que tinha a capacidade de medir diferentes coisas. E fiquei eu imaginando que método que ele estava utilizando para medir aquele teor de ferro, porque não era colorimétrico, não era nada, né? E aí eu perguntei para ela se ela tinha um manual ali com ela, e ela falou que não tinha, porque eu queria ver qual que era o princípio de detecção de cada um dos parâmetros que ela estava medindo, né? Então, química analítica, né, desenvolvimento de equipamentos, tecnologia, né, presente no dia a dia das pessoas, facilitando, né, não traumatizando com um furo no dedo, não gerando resíduos perigosos, não colocando a enfermeira em risco, né? Então, uma super evolução, né? Então, um equipamento para detecção e monitoramento da concentração de substâncias necessárias e que eram pré-requisitos para ser um doador ou não, certo? Então, a gente tem muito disso, né? Então, o que a gente tem? Que todos esses sensores, detectores, que podem ser utilizados nas mais variadas áreas, eles são muito simples. Que eles vão fazer o quê? O meu sensor, vamos dizer assim, que vai permitir a detecção, vai fazer com que ocorra alguma mudança nesse meu sensor. E aí o que a gente faz é analisar essa resposta que ele gera. Então aqui, olha, tem a figura de um sensor que a gente chama de interdigitado. Ele é um eletrodo, né? Que eletrodo? O pessoal sabe eletrodo do pHmetro, né? Que lá é um eletrodo um eletrodo líquido, né? Porque eu tenho suporte de vidro, tenho líquido, tenho a membrana porosa embaixo, que permite o trânsito ali de elétrons, né? Para fazer a medida. E aqui, isso daqui é a mesma coisa, né? Que lá naquele eletrodo eu tenho polo positivo, negativo, fluxo de elétrons, né? E aqui é a mesma coisa. Só que a gente chama de eletrodo interdigitado, porque não sei se vocês enxergam aqui, mas são trilhas. E aí, por essas trilhas, a gente tem a passagem de elétrons e, consequentemente, faço a medida do que eu desejo analisar. Esse daqui, então, super evoluído, né? Porque ele já dá o valor no dispositivo, mas tem alguns que a gente liga a um aparelho de impedância ou a um aparelho de voltametria para ele desenhar, vamos dizer assim, as alterações que estão ocorrendo com esses eletrodos, né? Então, algo super bacana. E aí, cada um desses eletrodos, eles acabam sendo sensores de diferentes tipos de substâncias. Então, por isso que eu posso detectar ou monitorar diferentes substâncias em uma única amostra, porque cada um desses eletrodos interdigitados, ele vai monitorar um tipo de substância. Claro que teve todo o desenvolvimento disso antes, né, para chegar nisso daqui, mas é uma evolução tecnológica, certo? E aí, a gente tem o que nós chamamos de biosensores, quando a gente leva toda essa questão do monitoramento, da sensibilidade, quando eu levo para o que a gente chama de um biosensor. Que aí, esse biosensor, pessoal, é quando eu utilizo
substâncias naturais. Então, eu posso utilizar nucleotídeos, eu posso utilizar células, eu posso utilizar anticorpos, eu posso utilizar enzimas, que a gente chama de bioreceptores, que na verdade é ele que vai ser sensível à substância que eu vou analisar. E aí, o que ele vai ser sensível? Na verdade, ele vai alterar alguma propriedade. E aí, com isso, então, ele vai mudar o sinal. Para isso, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter dispositivos que vão entender, vamos dizer assim, a mudança que vai ocorrer com essas minhas substâncias, com essas minhas biosubstâncias. E aí, depois, eu tenho um sistema eletrônico que vai ler, né, essa ampliação, certo? Então, o princípio é o mesmo. Eu tenho um substrato, tenho um material sensível, que aqui no caso a gente vai utilizar um biosensor, e o meu analito de interesse, e, consequentemente, qualquer alteração que ocorrer, a gente vai interpretar isso por meio de um sistema eletrônico, né? Então, aqui, o que pode ser esse biosensor? Né? Na verdade, como eu falei, né? Na verdade, já falei anticorpos, células, ácidos nucleicos, enzimas, que é um super sensor, né? Porque lembra que as enzimas, ela tem estruturas tridimensionais, e aí, mudando essa estrutura tridimensional, ela está sendo um sensor, né? E aí eu posso também falar em biosensor quando eu utilizo o meu analito de origem biológica, né? Então, no caso de células, de amostras de sangue, de amostras de alimento e até mesmo amostras que envolvem o meio ambiente. Então, água, ar, solo, a vegetação, né? Então, eu tenho a parte bio tanto de amostra, como eu tenho a parte bio como o meu sensor, certo? E aqui algumas outras aplicações interessantes também, né? Então aqui, pessoal, é uma imagem de MEV, né? De esferas nanométricas. Então, um material cerâmico, de que essas esferas elas têm um diâmetro de 50 nanômetros. Nanometros, então na escala nanométrica, nanomaterial. O que acontece aqui, pessoal? Esse material cerâmico ele serve de filtro. Por que filtro? Porque, na verdade, quando passa alguma substância no estado vapor, por exemplo, algumas têm a capacidade de passar no meio das minhas esferas cerâmicas. E aí, esse material tem a capacidade de absorver essa substância que ele está filtrando. Então, é um sistema de filtro mesmo, só que numa escala muito pequena. Então, os poros aqui, né, na verdade, não são os poros, né? O inverso do poro, né? Então, as esferas unidas nesse tamanho vai absorver alguma substância que estiver passando aí por elas. E aí fica absorvida e não passa, né? Então, esse material cerâmico, ele tem a capacidade filtrante, né? Outros materiais nanométricos que são bastante comuns, pessoal, é o grafite, o diamante, o furileno e os nanotubos. O que tem em comum, pessoal? Grafite, diamante, furileno e nanotubo. O que eles têm em comum? Carbono. Carbono. Né? O que varia em cada um deles, pessoal, é a organização do carbono. Se fosse para escolher aqui, qual que vocês escolheriam, pessoal? Falou assim, eu quero escolher um derivado de carbono. Qual que escolheria? Diamante. Eu escolheria o diamante também, pessoal. Alguém escolheria grafite? Não, né? O diamante ou também o nanotubo, né? Ou furoleno também, né? Que hoje está muito na moda, vamos dizer assim, né? Porque é a estrutura mais recente de organização, é a estrutura do carbono descoberta mais recentemente. Só, pessoal, que os nanotubos de carbono eles têm muitas aplicações também, né? Em função dessa organização e de tudo que ele pode propiciar,
né, nas mais diversas aplicações, certo? Outras aplicações, olha aqui, ó, nanopartículas de óxido de titânio, né? O óxido de titânio, pessoal, ele é um protetor solar. Por que ele é um protetor solar? Porque ele tem a capacidade de absorver luz ultravioleta B e A, né? E, consequentemente, impedir que essa radiação chegue na pele. E aí, por que nanopartícula de titânio, de óxido de titânio? Porque quanto menor é a dimensão do óxido de titânio, que é sólido, né? Maior vai ser a capacidade dele se misturar, vamos dizer assim, com os outros ingredientes do creme, e também ele tem uma maior capacidade de penetração na pele, porque quanto menor for, mais capacidade ele vai ter de passar pelas diferentes camadas, né? Então, aqui a gente tem também nanopartículas de tinta. Então, a gente compara aqui uma pintura convencional com uma pintura com nanopartícula, que, na verdade, ela resiste a risco, né? O que vem a ser resistir a risco? Pessoal, lembra que o risco é quando a gente aplica uma força e aí eu promovo uma separação das minhas substâncias. Então, como se eu conseguisse separar ela. Por isso que forma o racho, vamos dizer assim. No caso dessas pinturas que, na verdade, ele dispersa, né, num tamanho muito pequeno, ele evita risco, porque ele não consegue, mesmo que você aplique uma força, te não consegue promover um processo de separação e, consequentemente, não promover risco. Então, já fica sabendo, pessoal, quando vocês adquirirem a Mercedes de vocês, né, que a pintura dos carros da Mercedes são pinturas com nanopartículas para evitar riscos, certo? E aí muitas outras aplicações, né? Aqui, pessoal, também a nanopartícula de óxido de titânio em plástico, que vai aumentar a resistência frente ao material cortante. A mesma coisa que a aplicação anterior, só que lá na tinta, para evitar o risco, e aqui no plástico, para evitar a quebra, né, ou o plástico rasgar, vamos dizer assim. E aí, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala, então, da biotecnologia, a gente tem métodos, técnicas e meios associados com seres vivos, tanto macroscópico como microscópico. Então, todo aquele conceito do nanotecnologia, ele vai entrar também quando a gente fala de biotecnologia, em todas as partes, né? Então, esse slide está grande. Então, o que a gente vai ter com isso? Né, aplicações na medicina, no meio ambiente, agropecuária, desenvolvimento de alimentos e também de medicamentos, né? E aí, claro, se eu estou falando em nanobiotecnologia, né, eu vou ter manipulação da matéria a nível molecular, que é a mesma definição, visando a criação de novos materiais, só que agora com que objetivo? Com o objetivo de uma atuação biológica ou na criação de biomateriais. E aí vai entrar a aplicação na nanomedicina, na física médica, no desenvolvimento dos nanofármacos, além da nanocosmocêutica, né? Que são produtos utilizados para fins estéticos, né? Então, quem são, né? Polímeros sintéticos não degradáveis, polímeros bioreabsorvíveis, biopolímeros, né? Que, na verdade, quem são esses biomateriais? Metais e ligas metálicas, cerâmicas inorgânicas e vitrotálcios, né? Zircônia, compósitos. Então, todos eles fazem parte dessa nanobiotecnologia. E aí, como que esses materiais eles se apresentam? Ele pode se apresentar como uma nanocápsula, então, cápsulas revestidas por diferentes tipos de materiais. Pode acontecer de ter nanoesferas funcionalizadas, então, numa esfera metálica, por exemplo,
eu fazer uma deposição de enzimas, que aí essa minha esfera ela vai ficar funcionalizada para que a minha enzima, por exemplo, seja detectora de alguma substância, né, possivelmente do substrato dela, e também filmes biopoliméricos, que eu posso ter um substrato inerte e aí sobre ele depositar biopolímero. Aí, que biopolímero, pessoal? Que biopolímero pode ser depositado? Pessoal, tem algumas bactérias que geram, eliminam, excretam carboidratos. E aí os carboidratos, eles são macromoléculas poliméricas, né? Então, o cultivo de algumas leveduras, de alguns bacilos, de algumas bactérias que produzem polímeros naturais. E aí esses polímeros naturais, eles são utilizados como sensores, por exemplo. Olha que bacana, né? E aí, o que traz, né? Na verdade, o que vem junto com toda essa nanobiotecnologia? Vem um impacto econômico de produtos, que já rende aí, pessoal, na ordem de trilhões de dólares, e a área de cosmética é uma delas. Então, o Boticário, ele tem uma linha de produtos para pele que é a base de nanopartícula de ouro, né? Tem algumas maquiagens que também que tem nanopartículas de ouro para promover o processo de dispersão mais facilmente, uniformização, por exemplo, né? Então, divide uma grande parte do mercado, proporciona o desenvolvimento de produtos que ultrapassam as limitações de custo, né? Mas que visa performance, né? Quando comparado aos métodos produtivos convencionais, porque muitas vezes não tem um custo vantajoso, mas que a qualidade do produto é muito mais avançada. E aí o que acaba acontecendo é que o custo ele não acaba sendo algo, como que eu vou dizer, ele acaba não sendo algo decisivo para que esse material seja exitoso, né? Os setores que alcançam os benefícios com o desenvolvimento de produtos, técnicas, metodologias e processos em escalas nanométricas é a área da saúde, dos alimentos e a própria agroindústria. E aí, o que a gente vê nisso de que os conhecimentos macroscópicos, né? Porque aqui a gente está falando tudo da parte microscópica, né? Na verdade, a parte nanoscópica, né? Que é da ordem de 10 a menos 9. Quando a gente fala do microscópico, a gente está falando da ordem de 10 a menos 6. Tá? Então, lembra sempre desses prefixos, né? Então, os conhecimentos macroscópicos não explicam eventos e não geram resultados tão positivos do que quando a gente trabalha na área nanométrica, né? Outra contribuição importante é a necessidade de colaboração entre os centros de pesquisas. Então, quem foi lá no CNPEM, lá em Campinas, aquela vez que a gente visitou, na verdade, são vários grupos de pesquisas dentro do mesmo centro, né? Que lá é um grupo específico de estudo de materiais e nanomateriais. O governo brasileiro, pessoal, tem apoiado o desenvolvimento científico com a criação de redes de nanobiotecnologia, havendo dentro de sua política e estratégia de investimentos e pesquisa no setor. Pessoal, isso daqui é do final do... Na verdade, isso daqui é no final do século passado, né? Então, na verdade, no final da década de 90, começo dos anos 2000, né, que tinham essas redes de nanobiotecnologia financiadas pela CAPES e também pelo CNPq, que eram grandes redes de pesquisadores que trabalhavam só com esse tema de nanobiotecnologia. Então, eles se juntavam, né, grandes pesquisadores, submetiam um projeto que a gente chama de projeto guarda-chuva, e aí, com o dinheiro disponibilizado, sustentava diferentes projetos de muitas instituições. Nós, aqui no Oeste, a gente fez parte, quando que foi? Em 2009, 2010, a gente fez parte de uma rede dessas, da CAPES, que era encabeçada por um professor lá da USP de São Carlos, né? Então, a gente usufruiu
do 1 milhão que na época era disponibilizado para essas redes de nanobiotecnologia, né? Então, só que hoje não tem mais isso. E aqui alguns exemplos, né? Então, no caso eu posso ter partículas, né, que a gente chama de dendrimers, lipossomas, nanoemulsões, nanopartículas lipídicas sólidas, posso ter nanopartículas poliméricas naturais, né, que acabam sendo o que a gente chama de carregadores de fármacos, né? Por quê? Porque são partículas nanométricas sintetizadas, então um lipossoma, os dendrimers, essas nanoemulsões, elas são sintetizadas, as próprias esferas, né? Elas são sintetizadas e aí elas são utilizadas como carregadores de fármacos. Por quê? Porque elas apresentam características de fácil introdução, vamos dizer assim, para dentro de uma célula. Então, de alguma forma, esses carregadores, eles se funcionalizavam com o medicamento, por exemplo, com o fármaco, e aí, como ele tem a capacidade de adentrar na célula, a hora que ele entra na célula, junto com ele entra aquela substância que está funcionalizada nela, né? Então, acaba sendo carregadores, né? Porque permeiam para dentro de uma célula. Aqui, uma aplicação de cosméticos, né? Então, tudo pensando, pessoal, já na biotecnologia. Então, dendrimers, lipossomas, nanopartículas de lipídios, né? A própria ciclodextrina. Então, são compostos presentes no próprio organismo. Depois, uma aplicação, então, todos eles utilizados como carregadores de fármacos, né? Cosméticos, partículas metálicas para aumento de brilho e maquiagem, nanoemulsões para cabelos que são hidratantes, mais promissores, proteção de ativos contra degradação no encapsulamento da vitamina C, liberação em camadas mais profundas de pele e de ativos anti-ruga, né? Então, pelo tamanho, ela consegue penetrar em camadas mais profundas, melhoria da textura de creme, formação de filmes mais eficientes dos protetores solares, como foi o caso que a gente falou do óxido de titânio, mas tem outras nanopartículas, como o dióxido de zinco. Só que junto a isso, pessoal, o que caminhou? A nanotoxicologia. Por que a nanotoxicologia? Porque essas partículas nano, elas estão entrando dentro dos organismos vivos. E até que ponto eu ter nanopartícula de prata, nanopartícula de cobre, nanopartícula de ouro, será que ela não apresenta uma toxicidade envolvida, mesmo sendo numa escala nanométrica? Então, eu participei de um congresso de materiais e lá tinha um simpósio de nanotoxicologia, que era justamente os estudos iniciais da toxicologia envolvida com as nanopartículas, com os nanos carregadores, né, para ver se isso não trazia algum efeito que fosse crônico ou agudo da utilização desse material nanométrico, né? Então, olha como as coisas vão caminhando. Então, aqui, no caso da maquiagem, né? Então, olha só, um cosmético convencional, então ele tem a capacidade de entrar na epiderme só, e já um cosmético numa escala nanométrica, ele tem a capacidade de chegar, não sei se vocês enxergam aqui, essas bolinhas azuis, né? Então, de chegar até nas camadas mais profundas da pele, né? Parece que é uma propaganda de televisão, mas de cosmético, né? Que penetra até as camadas mais profundas e que, consequentemente, vai ter uma maior eficiência no que se busca, né? Porque ele penetra nas camadas mais profundas. E no caso da mistura de nanopartícula metálica na maquiagem, é para trazer mais brilho pela própria função do metal, certo? Então, aqui uns exemplos, né? Isso aqui é de um artigo, né? De produtos com um ou mais insumos nanotecnológicos. Então, quando a gente fala no composto, né? Os nanossomos de arnica, utilizados para o tratamento de acne, os furilenos, que derivado
do carbono, né? Anti-idade, hidratante facial, creme para o redor dos olhos, nanoesferas de lifassoma, né? Creme ao redor dos olhos, hidratante, peróxido de benzoíla micronizado, tratamento de acne, lipossomas micronizadas, hidratante facial, anti-idade, creme ao redor dos olhos. Então, diferentes tipos, né, do que ele chama de nanocomposto, com as mais variadas aplicações em formulações de tratamento e cosmética. Aqui, ó, dióxido de titânio micronizado, olha, 97 aplicações, presentes em produtos anti-idade, blush, condicionador, lápis de olho, sombra, hidratante, delineador. Então, comecem, não sei se vocês têm esse hábito, mas leem a composição do produto e vocês vão lá ver que apresenta essas substâncias. Não sei se vai falar se é na forma nano ou só falar a composição. Mas se tiver lá, pessoal, e for um produto de boa qualidade, caro, né? Vocês possivelmente vão ter que ele está micronizado. Depois, dióxido de titânio de novo, micronizado e coberto com dimeticona, então também para a área de maquiagem. O óxido de zinco, anti-idade, hidratante, protetor solar, óleo bronzeador e uma área de maquiagem. Então, veja, 77 aplicações. Nano-óxido de zinco, protetor solar de novo, óleo bronzeador, batom. Sistema Nano Delivery, né, que são aqueles carregadores. Então, creme ao redor dos olhos, anti-idade, loção firmadora. Nanossomos de vitamina A, anti-idade, limpeza corporal. Nanovitaminas, estão presentes em protetor solar, óleo bronzeador. Então, a gente já vê que a dimensão nanométrica de determinados materiais, ela já tem muita aplicação, certo? E aí, qual que é a grande sacada, né? Que essas nanopartículas, elas têm a capacidade de atravessar membranas citoplasmáticas e até mesmo nucleares. E, consequentemente, então, introduzir o meu material de interesse, seja ele biológico ou genético, em determinadas células, né? Então, essas nanopartículas, a gente diz que elas são drug deliverers, que têm como elas têm essa capacidade de atravessar as membranas citoplasmáticas e também as nucleares, elas acabam introduzindo junto essa outra substância que está ligada a ela, certo? E aí, claro, pessoal, que quando a gente fala em materiais, é impossível não falar sobre a caracterização desses materiais e nanomateriais. Então, independente de ser biotecnologia ou não, a caracterização ela é super importante. E aí, nessa caracterização, a gente vai utilizar métodos ópticos e microscópicos que a gente viu nas aulas anteriores. Que aí eu falo com vocês sobre isso na nossa próxima aula. Pode ser, pessoal? Essa aula é baseada em diferentes artigos, pessoal, porque a gente ainda não tem livro, né, que fala sobre isso. Na verdade, tem alguns livros que são livros de capítulos que são publicados. Então, o Natan encontrou na biblioteca virtual, né, um livro sobre caracterização, nem sei se eu fiquei de passar para vocês, acabei não passando, mas que são livros novos, escritos por jovens cientistas, né, como esse que o Natan me falou e que eu tinha até esquecido, de uma amiga minha que chama Maristela, que ela participa com a gente em vários eventos da UNOeste. Então, tem alguns livros de capítulos, né, que escrevem especificamente sobre um determinado assunto, mas ainda a gente não tem livros que falam sobre nanomateriais e nanotecnologia, certo? Então, pessoal, eu continuo essa aula, falar de caracterização, e aí depois a análise térmica que eu fiquei devendo para vocês, certo? Alguma colocação, pessoal? Alguma dúvida? Só preciso anotar quem que está presente.
Amanda, Daiane, Giovanni, Graziele, Ellen, Isabela, Joaquim, Kathleen, Lidiane, Milena, Natan, Tainara. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Na aula passada, pessoal, eu falei com vocês de conversarmos sobre LinkedIn, sobre currículo Lattes. A gente pode deixar para a próxima aula, para terça-feira, nas 2 últimas aulas? Pode ser? E aí, não esquecendo, pessoal, da jornada essa semana, né? Na quinta-feira, um evento específico da Química, que a gente vai ter a participação de uma médica, a participação da Janaína Perotto e a participação do Sidney, que é um químico empreendedor, que ele montou um laboratório de análises de água, chamado Aquatec. Certo? Alguma colocação, pessoal? Alguma dúvida? Ô, professora, eu queria que estava uma dúvida que não está mais no Aprender, mas quando que nós vai ter que enviar a parte teórica final, que seria como se fosse para a defesa do TCC? Pessoal, tá no Aprender, sim, tá num cronograma lá. Deixa eu olhar aqui para vocês. Então, eu vi no projeto de graduação, tinha um arquivo lá de enviar que fechava